Pai do Senhor, meus queridos e amados irmãos, nossos amigos professores da Escola Bíblica, eu sou o pastor Arnaud Barbosa, da Igreja Brasil para Cristo de Formosa, e finalmente estamos terminando a nossa revista Sacrifício no Plano da Redenção. Nós estamos, então, na última aula, na lição de número 13, página 86, cujo tema é Consumando em Cristo. Consumando o quê? O plano da redenção, o qual Deus anunciou desde o livro de Gênesis, desde o início da criação. Plano este que já existia antes mesmo da fundação do mundo, como diz lá em Apocalipse, como diz na carta do apóstolo Pedro. E nós iremos, irmãos, nesta aula, fazer uma reflexão geral, uma conclusão, uma síntese de tudo que nós estudamos sobre o plano da redenção por meio dos sacrifícios, certo? É uma aula interessante, uma aula muito boa, certo? E creio que nós iremos fechar com chave de ouro esta lição em nome de Jesus. Irmãos, desde já eu peço, quem puder, se inscreva no meu canal e que Deus possa abençoar você aí em nome de Jesus. Então vamos lá. Nós temos aqui no texto áureo, página 87, aquela frase de Jesus dizendo: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Então, essa frase está consumado mostra que o plano de Deus finalmente foi concretizado ali através do seu próprio sacrifício, o sacrifício do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que veio ao mundo, certo? Mas qual é o objetivo geral desta lição, quando nós escrevemos essa revista? Depois de tanto apresentarmos, irmãos, o plano da redenção por meio da figura dos sacrifícios, que é a figura mais importante que Deus ilustrou o seu plano redentor sobre a humanidade, o que nós podemos observar que realmente tudo ali apontava para Cristo. E tudo o que nós já falamos, os princípios ali por trás daqueles sacrifícios que são ratificados no Novo Testamento, enfim, nós vamos levar o nosso aluno a entender, irmãos, que depois que Cristo vem, Cristo que é o sacrifício superior, que é a realidade de tudo aquilo que foi apresentado por meio de sombras no Velho Testamento, depois que aquilo que é perfeito, eterno e real, ele foi apresentado à humanidade, irmãos, agora nós não temos outro caminho, nós não temos outro meio de se achegar a Deus, de sermos salvos, senão através de Cristo. Então, Cristo é uma realidade, é a única opção que nós temos para nos voltarmos a Deus. E primeiro, aqui na página 88, nós vamos começar aqui com o subtópico 2, que fala sobre a aliança provisória e os sacrifícios provisórios. Bem, aliança provisória ou sacrifícios provisórios, contidos ali em toda a lei do Velho Testamento, em todas aquelas liturgias, aqueles sacrifícios, nós temos que mostrar para o nosso aluno, irmãos, que tudo o que estava ali tinha prazo de validade. Os sacrifícios foram feitos para acabar. Eles não simplesmente acabaram, irmãos, porque os judeus falharam, porque os judeus em algum momento se desviaram, se afastaram do Senhor. Não, tudo ali tinha data de validade, certo? E por que Deus apresentou todo aqueles sacrifícios, aquelas liturgias, sendo que vimos que o seu efeito era provisório e não suficiente para resolver o problema do pecado humano? Porque, meus irmãos, entenda bem, Deus estava ali naquelas liturgias falando de coisas espirituais, de coisas invisíveis, de coisas abstratas, por meio de coisas visíveis, de coisas que os judeus observavam, que eles até realizavam, que eles até praticavam, certo? Então, o que havia de possível para falar dessas realidades espirituais foram apresentados aqui nessas liturgias, especialmente nos sacrifícios. Então Deus ele agiu de maneira muito pedagógica para que, ao chegar o Senhor Jesus Cristo, as pessoas tivessem uma noção
certo? Do que era esse plano da redenção, de como as pessoas poderiam alcançar essa salvação por meio de Cristo e como se relacionar com Deus. Então, quando chegou um determinado momento na história de Israel, que os judeus começaram ali a oferecer sacrifícios simplesmente por oferecer, sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nenhuma comunhão, uma intimidade real com Deus, sem praticar os princípios espirituais que eram ensinados ali em toda aquela liturgia, todos aqueles sacrifícios simplesmente perderam o sentido. E quando nós olhamos aqui um texto interessante aqui de Jeremias, está aqui na sua revista, página 88, aqui nessa parte azul, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, junte os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei do Egito os seus antepassados, nada lhes falei e nem lhes ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Deles, entretanto, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o meu caminho, que eu lhes ordenar, para que tudo lhes vá bem. Peraí, pastor, como assim Deus? Não foi Deus que deu as leis? Não foi Deus que ensinou? Como é que Deus falou aqui, através de Jeremias, que ele não pediu sacrifício? Que na realidade, irmãos, o objetivo não era o sacrifício em si, como eu falei, eram os princípios. Quando o povo começou a oferecer sacrifícios, não obedecer a Deus e não obedecer os princípios da sua palavra, todos aqueles sacrifícios perderam o sentido. Era isso que Deus estava dizendo. Os sacrifícios era uma forma de conduzir o povo à obediência. Então Deus sempre prezou pela obediência e não pelos sacrifícios em si. Quando a obediência ela deixou de ser praticada, os princípios foram abandonados, o que acontece? O povo começou a fazer sacrifício como os pagãos faziam, na base da barganha com os deuses. Nós oferecemos sacrifícios para os deuses se alimentam dos nossos sacrifícios e nos abençoam. E Deus estava dizendo: não, vocês podem comer a carne desse sacrifício, que eu não me alimento disso, eu quero a obediência. Então, o que Deus sempre quis, na realidade, ali, por trás dos sacrifícios, eram os princípios, era a obediência. O povo esqueceu disso, o povo abandonou isso, irmãos. E aí Deus está mostrando: não, eu nunca quis a liturgia em si, eu quis simplesmente os princípios. Então, nada disso faz sentido, porque não está havendo obediência e não estava havendo princípios. Então, tudo isso, irmãos, começou a perder o sentido. O que já era provisório perdeu até mesmo o sentido na época em que estava ali os sacrifícios sendo feitos de forma provisória, certo? Então, você vê aqui, olha, aos trancos e barrancos, nós vamos ver que Israel, ele foi chegando até Cristo, né? Não exatamente como estava no cronograma, né? Porque o cronograma de Deus era que o povo pudesse sempre estar ali em obediência, servindo a Deus de maneira correta, como alguns poucos homens e mulheres de Deus o fizeram no passado, apesar de suas falhas, para que Cristo pudesse, ao chegar ali, restabelecer-se, né, o plano eterno de Deus. Mas os judeus, infelizmente, eles fracassaram em tudo o que havia sido apontado ali por meio daquilo que foi mostrado nos sacrifícios. No entanto, irmãos, o sistema sacrificial, ele cumpriu o seu dever. Tudo o que Deus pretendia apresentar aos hebreus no passado, foi apresentado e cumpriu o seu dever. Então, quando nós olhamos, irmãos, para a lei, e quando eu falo da lei, abrange também principalmente os sacrifícios, o que os nossos alunos têm que entender que os sacrifícios, apesar de serem feitos provisoriamente para acabar, eles cumpriram o seu papel nas seguintes razões. Algumas delas nós já até comentamos. Primeiro, para revelar a santidade de Deus. A santidade de Deus, irmãos, um Deus que é santo, um Deus que é diferente de tudo que eles viram no paganismo, estava revelado em cada detalhe ali daqueles sacrifícios, certo? Um Deus santo, um Deus separado, certo? Era apresentado ali por meio daqueles sacrifícios. Outra coisa importante, irmãos, que os sacrifícios mostraram, era a gravidade do pecado. Então, a lei, irmãos, apesar dela não resolver o pecado, ela foi importante para mostrar o que é o pecado na realidade. A lei, ela veio para mostrar o que é o pecado e quais são as suas consequências.
É tanto que tem um texto aqui que eu separei, embora não esteja na revista, mas está aqui em Romanos, capítulo 7, versículo 7, que Paulo está discursando nesse sentido, quando ele diz assim: o que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então, a lei veio para mostrar para o ser humano o que é o pecado, certo? O que é o pecado e quais as consequências dele na vida do ser humano, para que o ser humano pudesse, então, buscar a Deus, buscar a misericórdia de Deus e entender que o relacionamento com Deus era algo muito sério. E, no bonde de tudo isso, os sacrifícios e a lei tinham a finalidade de falar do plano redentor, né, dentro de tudo aquilo que é possível, certo? Pedagogicamente, porque o nosso Deus é um Deus pedagógico, ele usa figuras, ele usa ilustrações, como eu falei, para que coisas invisíveis, coisas abstratas, pudessem ser compreendidas através de coisas concretas. E Jesus também faz isso, né, irmãos? Porque Jesus vai falar do reino dos céus, vai falar também de princípios importantes através de parábolas, né? Então, isso é algo muito interessante, certo? Bom, feito essa primeira parte, você mostrando as limitações do sistema sacrificial antigo e você apresentando também a finalidade, o objetivo cumprido pela lei de Israel, nós vamos então no tópico 3 falar a respeito de Cristo, o cumprimento dos sacrifícios, né? Como João Batista ali foi o primeiro a falar mais abertamente que Jesus era o Cordeiro de Deus que vinha, né, da parte do Senhor para tirar o pecado do mundo. Então está ali em João capítulo 1, versículo 29. Aqui, irmãos, você vai pegar o que já está aqui didaticamente ilustrado e você vai aplicar, né, essa figura que nós trabalhamos no decorrer da história, essa figura aqui, olha, da página 91, nós aplicamos ela fazendo um resumo dos pontos mais importantes, aqui nesse ponto de número 3, Cristo, o cumprimento do sacrifício. Pega as partes mais importantes ali, resumidamente, não se alongue muito nisso, para mostrar, irmãos, que Cristo realmente é o cumprimento de tudo aquilo que foi apresentado na lei, especialmente nos 5 sacrifícios, porque Cristo ele foi oferecido na cruz para ser a nossa aproximação, ou seja, o holocausto perfeito. Cristo é a oferta de manjares, né, cuja matéria-prima não tem pecado, simbolizado pelo fermento, pelo mel. Ele é a nossa oferta pacífica, porque ele nos reconciliou com Deus, nos traz a paz com Deus e a paz, né, entre as pessoas. Cristo ele é a oferta pelo pecado e pela culpa, quer dizer, ele tira a nossa tendência, o poder do pecado sobre a nossa vida, né? Cristo, ele nos retirou dessa escravidão do pecado e reparou a dívida que nós tínhamos com Deus e com o nosso semelhante. Então, vemos que tudo isso está cumprido, né, na pessoa de Cristo. E aí você pode nadar de braçada aí nesse terceiro tópico aí. Agora, os 2 últimos tópicos, que é o tópico 4 e o tópico 5, certo? Nós vamos mostrar, irmãos, depois de nós fazermos toda essa síntese da importância de Cristo, que tudo converge em Cristo, tudo termina em Cristo. Cristo é o cumprimento de tudo que foi apresentado na lei. Não há salvação fora de Cristo, não há como um homem chegar a Deus fora de Cristo, certo? O objetivo da lei era chegar até Cristo, e Cristo, sendo apresentado ao mundo, morre, ressuscita, hoje está, né, habitando no terceiro céu, governando sobre tudo e todos, preparando um dia especial para buscar a sua igreja, que somos nós. Depois, irmãos, de termos a clareza, o entendimento de tudo isso, nós não temos mais desculpa para não o buscá-lo, para rejeitá-lo, para levar uma vida espiritual omissa, uma vida espiritual relaxada, uma vida espiritual descompromissada com a palavra, descompromissada com Deus, descompromissada com as suas ordens, com os seus mandamentos. Não há, irmãos, porque realmente haverá consequências duras e muito severas
para aqueles que rejeitarem essa salvação que foi nos entregue assim de uma maneira tão dolorosa por meio do sacrifício vicário do Filho de Deus. E aí nós vamos começar no item 4 aqui da página 89, falando primeiramente das consequências que houve para os judeus que rejeitaram Jesus Cristo como Messias, certo? Aqui o texto que está em azul, na página 27, aliás, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27, do versículo 24 ao 25, quando Jesus está sendo ali condenado, certo? Ali já apresentado pela última vez ali por Pôncio Pilatos, que ele pega ali aquela bandeja lá de água, aquela bacia, lava as mãos, dizendo, eu estou inocente do sangue desse justo. A multidão que estava ali presente, certo? De judeus, eles dizem assim, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles não apenas rejeitam o sacrifício de Cristo, mas o que eles fazem aqui com essa declaração? Eles assumem a culpa daquela morte, daquele assassinato. Eles assumem para eles e para a descendência deles. Então, eles mesmo, vamos dizer assim, eles mesmo chamam para si uma maldição terrível, porque eles se tornam ali réus do sacrifício de Cristo e voluntariamente chamam uma maldição para si. E aí, irmãos, dessa maldição, nós podemos ver que a vida dos judeus de lá para cá foram desastres terríveis. 40 anos depois deste evento, parte daquela mesma geração que estava ali, pessoas já mais de idade, os jovens já estavam um pouco ali, vamos dizer assim, já chegando ali próximo à terceira idade, enfim, os mais velhos, talvez alguns não chegaram a estar nesse período, mas no ano 70, ou seja, 40 anos depois da morte de Cristo, no ano 70, ocorre uma grande dispersão dos judeus, quando houve ali uma divergência entre os judeus e os romanos. Você vai encontrar isso em alguns registros históricos, principalmente no livro de Flávio Josefo, um historiador judeu que viveu naquela época, né? A História dos Hebreus é o nome desse livro muito bom, que é importante nós termos esse livro, nós que estudamos a palavra de Deus. Ele vai relatar o que ele viu nos bastidores. Foi uma matança terrível ali que houve dos judeus, quando eles destruíram o templo, quando eles, enfim, cumpriu a profecia de Jesus, né, que não ia ficar pedra sobre pedra. Nós vimos ali, irmãos, que daquela geração que falou com Jesus, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos, quer dizer, muitos ali estiveram vivos para participar desse genocídio que ocorreu ali, dessa carnificina, ou seja, muitos judeus morreram, e só não morreram mais, irmãos. Flávio José conta, porque o general Tito, na época, ele ainda deu tempo ali para alguns judeus ainda escaparem, senão a coisa ainda teria sido pior. Mas realmente nós vemos que sobre aquela geração, por eles ter rejeitado o sacrifício de Cristo e se assumirem ali como assumir aquela maldição ali para eles e para os filhos dele, então no ano 70, 40 anos depois ali, nós vemos que realmente acontece esse primeiro período, vamos dizer, de consequência, né, contra essa rejeição dos judeus. E aí nós vamos chegar ali também, mais para frente, né, depois de vários momentos, os judeus foram espalhados, né, sofreram em muitos locais, mas nada se compara ao momento ali que houve o nazismo, né, dos judeus. Então, o momento ali dos nazistas, que dizimaram ali só entre judeus, mais ou menos ali uns 6 milhões, controvérsias ali, mas foi mais ou menos isso, 6 milhões de judeus foram mortos ali pelos nazistas, comandado pelo ditador Hitler. E a gente vê que a geração dos judeus, né, sofreram bastante, e tudo isso, irmãos, nós vemos aqui que é parte da profecia, né, vamos dizer, parte da maldição assumida
por aqueles que rejeitaram a Cristo ali, no dia da sua morte, que tomaram para si a responsabilidade, né, sobre a morte do Senhor Jesus como réus, certo? E aí, depois de você mostrar o exemplo trágico, o exemplo terrível dos judeus, certo, que rejeitaram a Cristo, daquela geração, e dos seus descendentes ali, desde o tempo dos nazistas, né, agora em 1940 alguma coisa, até chegar a 1948, quando finalmente o Estado de Israel ele é criado ali pela ONU, nós vamos ver que para o povo de Deus que rejeitou, o povo escolhido, a nação escolhida que rejeitou o Messias, a consequência foi dura e continuará sendo até a grande tribulação. Porque quando o anticristo se levantar contra os judeus na grande tribulação, depois de ser quebrado o acordo de 3 anos e meio com os judeus, depois dele ter feito o templo, depois dele se assentar no templo e se colocar como Deus, vai haver uma perseguição terrível. E aí Jesus vai aparecer e aí eles reconhecerão Jesus como o Messias que eles tanto, vamos dizer, rejeitaram durante muitos anos. E aí vai haver muito choro e muita lamentação, certo? Mas até então a gente observa que são muitas guerras, né? Até hoje ali em Israel, as pessoas não vivem 100% tranquilas, não. Ali é homem-bomba direto, entrando ali, são guerras, enfim. Ali é vamos dizer, é um desassossego que os judeus vivem até os dias de hoje, certo? Então, é caro o preço cobrado para aqueles que viram, receberam de uma certa forma o conhecimento e, infelizmente, não aceitaram a Jesus, o sacrifício de Deus, né, para a sua vida, rejeitaram realmente este sacrifício, talvez por falta de entendimento e principalmente por cegueira espiritual, como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, né? Mas, de fato, eles sofrem porque rejeitaram este sacrifício. E aí, se isso aconteceu com os judeus, veja bem, isso é importante mostrar para os nossos alunos. Se o povo escolhido, que conhecendo toda essa história, se eles sofrem e sofreram, certo, tamanhas consequências por rejeitar este sacrifício, imagine nós nos dias de hoje, nós gentios, que temos a palavra tão esclarecida, que temos o evangelho tão esclarecido para nós nos dias de hoje. Como será o preço cobrado a nós? Irmãos, é algo muito sério e é assustador o que nós encontramos aqui, deixado pelo escritor aos Hebreus no capítulo 6, versículo 4 ao 6. Eu quero ler isso aqui com vocês, e esses textos vocês não podem deixar de ler para os seus alunos, certo? Essas passagens que estão aqui em azul. Aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 6 ao 4, nessa epístola diz assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Quer dizer, as pessoas que tiveram esse conhecimento, irmãos, que nós estamos conhecendo, o que nós aprendemos nessa revista são coisas profundas, são verdades tremendas, são verdades transformadoras. Deus nos deu a oportunidade de ver o plano da salvação de uma maneira muito linda, de uma maneira muito forte. Nós podemos adentrar dentro dos sacrifícios e poder deslumbrar, visualizar o que Cristo sofreu e o porquê que ele sofreu, a necessidade dele ter sofrido daquela forma e quais os benefícios que nós alcançamos hoje por meio de tudo isso. Então, os nossos olhos foram iluminados através desse estudo, ao longo dessa revista, de uma maneira profunda. Nós experimentamos, irmãos, o dom da salvação de uma maneira tremenda. Há uma iluminação muito grande aqui nesse material estudado. Conhecimento aqui foi profundo para as nossas vidas. E uma vez nós aprendemos isso, irmãos, é nos agarrarmos com Deus e não mais largarmos nas suas mãos. E buscarmos a Ele, sabe, constantemente, e não dar mole. Nós não podemos vacilar, nós temos que estar em constante vigilância para nós
não chegarmos em determinado momento para nós não nos descuidarmos com a nossa fé, com a nossa vida espiritual e cair na apostasia. Eu quero deixar claro que a intenção do autor não é dizer que aqueles que caíram, ou seja, pessoas que tiveram um momento de fraqueza, se afastaram, certo? São impossíveis que eles retornem, não são exatamente isso. Isso aqui está tratando principalmente dos apóstatas, de pessoas que receberam o conhecimento que nós recebemos, e eles caem, se tornam praticamente inimigos do Evangelho, eles perdem o temor a Deus, perdem completamente o temor a Deus. Então, irmãos, essas pessoas que depois de conhecer o que nós conhecemos, e se descuidam com a sua vida espiritual e voltam para o mundo, voltam novamente a uma vida de pecado assim, de uma maneira completamente voluntária, irmãos, isso é um perigo terrível, porque a pessoa, ela começa a entrar num caminho de apostasia e não consegue mais voltar. E essas pessoas, elas estão crucificando a Cristo de novo. Então, por isso, nós temos que ter um cuidado, porque é uma forma da pessoa, muitas das vezes, ser até condenada em vida, se assim podemos dizer, porque você viver nessa terra sem Cristo, depois de tudo que nós conhecemos, você voltar para o mundo, você voltar para aquele vômito, não há mais vida nisso, irmãos, não há mais alegria nesse mundo. Depois de tudo que a pessoa conheceu, depois de todo esse conhecimento, irmão, dessa salvação, como é que a pessoa vai ter plena felicidade no mundo novamente? A pessoa pode até fraquejar e cair, mas como é que ela vai estar no mundo, curtindo o pecado, depois dela ter conhecido tudo isso e curtindo uma alegria tremenda? Não tem como, é impossível, certo? É impossível. E o pior de tudo é que pessoas que tiveram conhecimento como nós, depois que se descuidam e vão para o mundo e entram no mundo de vez, irmãos, o peso da consciência é tão grande que muitos não conseguem retornar. Então, essa palavra, a intenção não é assustar as pessoas, né? Dizer, cuidado, porque se você cair já era, não é isso. Mas é mostrar, irmãos, que quanto mais nos é dado, mais é cobrado. Quanto mais nos é dado, quanto mais temos a oportunidade de se aproximar de Deus, mais nós devemos nos agarrar com Ele, mais nós devemos levar a nossa vida a sério, mais nós devemos vigiar, mais nós devemos honrar esse Deus que deu a vida por nós, esse Cristo que nos deu uma salvação tão tremenda, quem nós éramos, irmãos, e quem hoje nós somos. Nós oramos, nós falamos com Deus, sendo pecadores ainda, temos assim, uma carne ainda com determinadas tendências ao erro. Nós não cometemos mais pecado voluntariamente, mas em muitas circunstâncias a carne às vezes ela quer tender ao pecado, e nós temos que sempre ficar naquela guerra. Às vezes temos que jejuar mais, às vezes temos que orar mais para poder nos fortalecermos mais, para que a carne não nos domine. Então é uma guerra terrível. Então, irmãos, essa guerra, ela vale a pena sim, ela vale a pena. Essa guerra, ela é necessária, ela é importante, e por mais que você tenha que fazer sacrifícios na fé, por mais que muitas vezes você se sinta injustiçado, por mais que em determinados momentos a sua fé até parece que você não está sendo tão atendido assim por Deus, que a gente passa por momentos que são grandes sofrimentos, que o nosso psicológico sofre diante do que nós vivemos no mundo caído pelo pecado. Mas nós devemos sempre nos lembrar, irmãos, que nada, nem nós mesmos, nem a nossa própria consciência, enfim, nem a altura, nem a profundidade, nem os homens, nem os anjos, como Paulo diz em Romanos capítulo 8, pode nos afastar do amor que há em Cristo Jesus. Nem as nossas crises, nem o nosso próprio coração, nem o nosso próprio coração em suas fraquezas, em seus delírios, pode nos afastar do amor que há em Cristo Jesus, porque o amor de Cristo Jesus foi demonstrado através da cruz do Calvário. É isso que nossos alunos têm que entender, irmãos. Hoje não adianta querer eu quero ouvir algo especial de Deus, que um anjo venha, que Deus fale em sonho, que venha um profeta, que tem pessoas que às vezes querem ouvir o amor de Deus sendo demonstrado dessa forma. Irmãos,
A forma mais profunda e mais tremenda que Deus demonstrou amor foi a cruz. Então não há nada, não há anjo, não há profecia, não há sonho, não há nenhuma manifestação sobrenatural aos meus olhos que possam demonstrar amor maior de Deus por nós do que a própria cruz. Não tem como, tudo que nós aprendemos aqui, não há necessidade nenhuma mais de querermos outra manifestação do amor de Deus que não seja, irmãos, através do sacrifício dele na cruz. Então, é isso que tem que ficar no nosso coração, é essa a verdade, essa é a razão que nós temos que entender. O amor de Cristo na cruz foi muito tremendo, foi maravilhoso. Hoje já temos todos os benefícios que nós precisamos, só nos resta agora seguir em frente, lutar, negar a nossa própria carne, seguir ao Mestre, seguir a Jesus, certo? Enfim, colocar os nossos olhos nele, porque realmente, irmãos, Jesus é tudo o que nós precisamos. Pode faltar o dinheiro, pode faltar a família, pode faltar a saúde, pode faltar tudo. Todas essas coisas vão nos fazer sofrer terrivelmente. Mas o que não pode nos faltar é o amor de Deus, é o amor de Cristo. E esse amor, irmãos, com toda certeza, ele não vai faltar. Ele não vai faltar, porque este amor é eterno. Então, meus amados, eu quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou em todos esses estudos. Que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar nessa última aula. Aproveite os textos, aproveite aí os argumentos, use o que for necessário. Você que puder e quiser, se inscreva no nosso canal. Agradeço o nosso pastor Gedeon Júnior pela oportunidade. Agradeço a pastora Loide, nossa pastora presidente. Agradeço todos os nossos professores que têm nos acompanhado, irmãos em Cristo que têm visto esses vídeos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, hoje e para sempre. A paz do Senhor Jesus.